Olá, minha gente, tudo bem? Passando por aqui para que nós executemos um vídeo a respeito do regime militar. Nós sabemos que o regime militar no Brasil ele se instaurou em 1964, quando houve o golpe, e ele vai ter uma durabilidade até 85, quando houve uma espécie de transição democrática, milhões de aspas, que foi ali o governo Sarney, que vai praticamente de 85 a 90. Aliás, já há um vídeo aqui no YouTube nosso sobre o governo Sarney. Vai lá, confere, curte, compartilha, tá certo? Com relação à ditadura militar, nós devemos entender que o golpe ali no 31 de março, 1º de abril de 64, sobre o governo João Goulart, que foi o último presidente civil eleito pelo voto direto, o golpe, na verdade, nós dizemos que ele foi um golpe militar porque, de fato, foram os militares que encabeçaram o processo, que deram a execução, que deram a mobilidade, ocuparam com seus tanques o Rio de Janeiro, Brasília e as principais cidades do Brasil. Mas o golpe só teve êxito, o golpe só teve sucesso, o golpe só teve um lugar de execução e prosperidade, porque vários setores conservadores da sociedade brasileira apoiaram o golpe. O que a gente está dizendo? O próprio partido político da direita da época, que era a UDN, ligado a Carlos Lacerda, era um partido que, francamente, queria a deposição de João Goulart a qualquer custo. Então, havia ali o apoio político da UDN. Eu estou dizendo que o Congresso, um segmento forte do Congresso brasileiro, era favorável ao golpe, Por outro lado, representantes da indústria de São Paulo, que é a galera hoje que está ligada à Fiesp, do mesmo modo que grupos de empresários da indústria ligados aos vários setores da indústria no Rio de Janeiro, que é a galera hoje ligada à Firjan, também apoiaram, porque havia ali a ideia de que o Brasil deveria se aproximar do capital estrangeiro. E como o governo João Goulart era um governo varguista, era um governo nacionalista, que queria falar em empresas estatais e que, de certa maneira, obstruía aquela pauta de privatização, obstruía aquela pauta de internacionalização e multinacionalização da economia brasileira, esses setores ficaram muito avessos, muito contrários ao governo Goulart. Então havia o apoio do empresariado brasileiro ao golpe. Então, além da própria UDN, do empresariado, a classe média brasileira também facilmente aderiu à ideia de um golpe, porque a classe média, muito conservadora, dizia que Goulart era comunista, que Goulart era um homem de esquerda, que Goulart tinha reatado relações com China, que Goulart tinha se aproximado da União Soviética, que ele queria fazer coisas similares aqui no Brasil, que ele ia atacar a propriedade privada, gente, que ele... Enfim, aquelas barbaridades que se dizem quando eles querem colocar fake news em cima de uma pessoa. Então, a classe média facilmente, a classe média, na maior parte das vezes, como uma espécie de um pêndulo de um relógio, ela nunca percebe que ela é pobre. A classe média pendula e caminha, na maioria das vezes, para a burguesia, para os setores empresariais. E ela absorve esse discurso de que era melhor o Brasil se alinhar aos Estados Unidos, abrir para as empresas estrangeiras, e em nome da pátria, família, Deus e propriedade, a classe média chegou a fazer marcha em São Paulo. Hoje é a marcha para Jesus. Naquela época foi a marcha com Deus pela família e pela propriedade. Uma marcha em apoio ao regime contra o governo João Goulart. Mulheres do High Society paulistano desfilando pela Avenida Paulista com panelas chiquérrimas na mão, batendo e gritando: Deus, família, propriedade. Deus, família e propriedade. Repare essas palavras. Deus porque é a moral e os bons costumes, Família porque também é a pauta da moral. E propriedade, que é a defesa da propriedade privada. O regime se instaurou, quero dizer também que alguns elementos da igreja mais conservadores, igreja que eu estou falando, igreja católica da época, Alguns padres e alguns bispos mais conservadores acabaram também dando apoio ao golpe. A OAB não teve muita força de questionamento sobre ali o funcionamento do golpe, porque havia uma expectativa, havia uma espécie de suposto de que o golpe ia passar, o regime militar ia ser só um regime tampão, que ia acabar com o governo Goulart, ia terminar a periodicidade do governo Goulart. Goulart teria que levar o mandato dele até final de 65, porque 61, 62, 63, 64, 65, o mandato era de 5 anos. Em 66 iria ser um novo presidente, que dar-se-ia um golpe em 64, e esse golpe iria ficar até 65, aí se escolheria um novo presidente, e esse novo presidente de direita ia governar o Brasil a partir de 66. Só que a hora que o regime militar entrou, eles foram prorrogando, dilatando o prazo, e eles foram se estendendo, e o fato é que ficaram até 85. E a primeira medida foi dissolver, terminar, extirpar a Carta de 1946, a Constituição de 46. E porque eles estão governando na ilegalidade, sem constitucionalidade da ordem. Então, até que a nova Constituição fique pronta, e a nova Constituição fica pronta só em 67, não é isso? /69. Até
até que ela ficasse pronta, eles vão governando por meio de decretos-lei, né? Esses decretos-lei vão acabar entrando na história do Brasil com o nome de atos institucionais. AI1, AI2, AI3, AI4, foram 16 atos institucionais, o mais cruel deles foi o AI5. Depois a gente vai voltar a isso num vídeo número 2. Mas dizer que o regime, que era para ser um regime provisório, de baixa periodicidade, com uma prescritibilidade, ele foi se estendendo e foi governando o país sem Congresso, porque o Congresso foi fechado, foi dissolvido, o Supremo Tribunal Federal completamente dissolvido, diluído e controlado, e a criação de vários Supremos Tribunais militares. Então havia uma hipertrofia do poder executivo. Além disso, o regime começou a criar vários órgãos de repressão, alguns para fazer prisão e inquirir as pessoas, que é o DOPS, e o outro é o DOI-CODE, para torturar as pessoas e, se necessário fosse, matá-las. Então o regime foi entrando numa linhagem, numa clivagem de extrema direita, de extrema crueldade. Não é só um regime autoritário, né? Porque autoritarismo é quando você suprime os direitos civis, né? Direito de votar, ir e vir, liberdade de imprensa. Além de atentar contra os direitos civis, autoritário, passou a ser totalitário, porque ele passou a matar pessoas também, passou a eliminar a existência de pessoas, não é isso? Por fim, eu queria dizer também, mas Fernando, como é que esse regime pôde se prolongar tanto, né? Pôde caminhar durante 64, 74, 84, vai terminar lá nos anos 80. O regime também, ele se posterga, ele também avança, porque ele combina uma outra coisa, tortura, repressão, mas ele combina isso com crescimento econômico. Veja, Ponte Rio-Niterói, BR-101, rodovia transamazônica, obras de empreendimento de engenharia gigantescas. E essas obras, pensa uma ponte Rio-Niterói, quantos empregos isso não daria, né? Uma rodovia com uma transamazônica, que é um lamaçal no meio da Amazônia, porque fazer uma rodovia numa área amazônica com mais de 2.200 milímetros cúbicos ao ano é para virar um lodo. Mas, de toda forma, era a ideia de que o Brasil estava atravessando um crescimento enorme, baseado em empréstimos do FMI, do Banco Mundial e no financiamento da OCDE, ligada à Europa, obviamente. Então, nesse sentido, o país crescia na base do empréstimo estrangeiro, na base do endividamento externo. Lá na frente, haverá de se cobrar um preço por tudo isso. Mas o argumento era, o Brasil é um país que vai para frente, que não para de crescer. A classe média sorria, porque está tendo emprego, está tendo renda, está tendo trabalho. Bom, como é que esse regime governa? E como é que esse regime começa a entrar em crise, como é que esse regime começa a colapsar, ali meados para final dos anos 70, já é um papo para outro vídeo. Espero que tenham entendido, gostado, desde já meu muito obrigado, e fica aqui a oportunidade de dizer ainda que vocês ativem o sininho para receber as notificações e que vocês espalhem esse nosso trabalho, que os amigos sejam muitos e que os inimigos sejam praticamente nenhum, tá certo? Muito obrigado, minha gente.